Você está preparado para envelhecer? Quais são os desafios físicos e psicológicos a serem encarados por quem consegue chegar a essa etapa da vida? A população brasileira está se tornando cada vez menos jovem. Em 2014, as pessoas com mais de 60 anos já representavam 11% da população. Mesmo com uma vida cada vez mais ativa, alguns cuidados são necessários para garantir que este período seja vivido com saúde e alegria. Esta é a pauta do Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje comigo o acadêmico de jornalismo Lucas Rosa. Boa tarde, Liz, e boa tarde também a você de casa acompanhando o Viva Voz aqui pela rádio e também pela TV Univale. Lembrando que você pode, deve interagir conosco, é muito fácil. Tem o nosso e-mail vivavoz949@gmail.com. Tem também o Facebook, facebook.com/vivavozunivale, e o Twitter e o Instagram, ambos @vivavozunivale. A nossa convidada de hoje é a psicóloga Kátia Ploner, que é professora responsável pelo programa Univida. Obrigada pela participação, Kátia. Eu que agradeço o convite. Boa tarde. Bom, queremos entender um pouco mais sobre essa etapa, né? Afinal, o que caracteriza a chegada da velhice? Quando uma pessoa pode considerar que chegou na chamada terceira idade? Bom, a velhice é definida pela Organização Mundial da Saúde para países em desenvolvimento como sendo a idade a partir de 60 anos, né? Então, seria como a gente perguntar o que caracteriza Balneário Camboriú e Itajaí. É uma rua, alguém delimitou isso, certo, né? Então, não existem, assim, aspectos físicos ou psicológicos que as pessoas muitas vezes, quando elas percebem que elas estão ficando mais velhas ou de acordo com o seu estereótipo da velhice, elas dizem assim, eu tô velha mesmo, né? Então, quando a pessoa percebe as rugas, ou quando ela percebe que foi atravessar a rua e não caminhou na velocidade que ela costumava, ou quando alguém, ao invés de chamar ela de tia, chama ela de vó na rua, ela diz assim, eu tô velha mesmo. Mas isso é devido ao nosso preconceito em relação à velhice, que a gente imagina que existam certas características especificamente de pessoas mais velhas ou de idosos e que hoje já mudou bastante. A gente fala muito sobre a reinvenção da velhice, né? Então, só que de um modo geral, a gente quando pensa na velhice, a gente pensa a partir do aprendizado que a gente teve sobre o que era esse fenômeno. E fica difícil você enxergar o quanto esse fenômeno mudou. Então, as pessoas percebem que elas não se identificam mais com aquele estereótipo, tanto que elas dizem, eu tenho 70 anos, mas meu espírito é jovem. Por quê? Porque ela quer dizer que, na verdade, ela não se sente como ela pensava que deveria se sentir aos 70 anos. Né? Mas isso é um preconceito que nós temos, um preconceito porque é um conceito prévio que foi aprendido há muito tempo atrás de que ser velho seria, né, estar cansado, triste, sem alegria, sem memória. Daí a pessoa diz assim, mas eu tenho uma memória ótima, sim, e qual é o problema? Tá tudo certo? É assim que deveria ser. Perfeito, muito bom. Muito bem. Professora, você convencionou o termo terceira idade. De onde vem esse conceito? E ele está certo? É correto aplicar isso? O termo terceira idade vem da França, quando Pierre Velas cria a Universidade da Terceira Idade. Lá ela foi criada especificamente para pessoas aposentadas. Então, a primeira idade seria a idade da dependência financeira, quando os pais sustentam os filhos. A segunda idade é a idade do trabalho, quando eu preciso trabalhar para me sustentar. E a terceira idade é a idade da aposentadoria. Então, eu tenho um sustento que me garante, né, que faz com que eu tenha tempo livre para aprender, estudar, viajar, fazer coisas interessantes com esse tempo. Então, foi criada essa denominação com esse objetivo. Legal. Agora, você há alguns anos está envolvida nesse trabalho tão bacana que é o Univida, que acontece aqui na universidade, e um contato com essas pessoas que estão nesse processo, né, de envelhecer, né? Como é que você vê isso? O que é preciso para viver bem essa etapa da vida? É uma grata escolha que eu fiz, né, em 95, quando optei por trabalhar com a Universidade da Terceira Idade aqui na Univale, né? Então, desde 2000 a gente tem Univida. No Univida as pessoas podem ter acima de 40 anos, e daí isso é um questionamento que me fazem, né? Como acima de 40 anos se a velhice começa aos 60? Porque é importante que a gente já vá questionando, é importante a gente pensar na educação continuada, pensar que a gente sempre tem capacidade para aprender. E o grupo que vem para o Univida
tem muito essa característica. Nós temos pessoas que têm diabetes, nós temos pessoas que têm dificuldades, né, motoras, ou, né, tem osteoporose, tem artrose, mas o importante é que essas limitações ou essas patologias, essas doenças, elas não são limitantes da experiência de viver com sabedoria, da experiência de viver com afeto, de trocar experiências com os seus filhos, com os seus netos, né? Então, eu entendo e todos entendem, né, que é importante que a gente não se deixe levar por essas doenças. É importante que eu faça o manejo, que eu me adapte a esse corpo com essas dificuldades, que eu procure sempre, claro, desenvolver hábitos mais saudáveis e fazer o que é possível, mas nunca deixar de aprender, nunca deixar de participar da sociedade, nunca deixar de buscar a qualidade de vida, né, que são alguns pilares que nós temos aí para o envelhecimento saudável. Muito bem, e com a sua experiência no Univida, professora, dá para definir o perfil das pessoas que estão chegando na velhice, agora no início do século XXI? Olha, a partir do Conselho Municipal de Idosos, acho que dá para a gente falar mais do que do Univida, né? Porque o Univida tem uma representação realmente diferenciada, né? Eu costumo dizer que é uma elite cultural, porque são pessoas, independentemente do rendimento que têm, elas dão muito valor para o conhecimento, dão muito valor para realmente poder voltar a estudar e continuar aprendendo e se atualizando, né? Mas a partir do Conselho Municipal de Idosos, a gente percebe que as pessoas estão mudando muito. Tem gente que diz, inclusive, tem teóricos que dizem que atualmente os 70 são os novos 60, né? Que eles já representam aquilo que antes se vivia aos 70 anos, hoje já se vive aos 80, aos 90 anos, porque as pessoas estão tendo cada vez mais qualidade de vida. Esses tempos eu estava pesquisando sobre o número de idosos em Itajaí e eu fiquei assustada com o seguinte dado. Em 2000, nós tínhamos... 2010, no último censo, nós tínhamos 18 mil pessoas entre 50 e 60 anos e 16 mil pessoas com mais de 60. Ou seja, em 2020 vai praticamente dobrar o número de idosos que nós temos no nosso município. Então, só que esses idosos têm novas características, né? Eles são pessoas que estão mais comprometidas com a sua própria saúde, estão mais comprometidas com o bem-estar, estão mais comprometidas com a sociedade, com a participação. As pessoas participam muito de situações religiosas, né? Da sua igreja, do seu culto, né? Então, a gente percebe que as pessoas estão mais nesses processos da sociedade do que propriamente em grupos de terceira idade, né? Ah, bacana. Sobre isso, me ocorre pensar o seguinte, até que ponto é válido, qual é a importância desses grupos, dessas atividades, porque realmente a gente vê pessoas com mais de 60 com inúmeras atividades, grupos de dança, folclore, a parte de artesanato, trabalhos manuais, enfim, várias coisas, ginástica, né? Muita gente fazendo ginástica. Como é que você vê isso? Esses grupos específicos para pessoas com mais idade, vamos dizer assim, eles realmente fortalecem esse grupo ou segregam de alguma maneira? Você pode brincar, pode trabalhar, mas dentro do grupo. Na sociedade em geral, talvez você tenha acessos restritos. Como é que você vê isso, Kátia? Essa é uma questão importante, né? Hoje a gente tem esse modelo na sociedade realmente etário, né? Que se procura quebrar com esses modelos de divisão por faixas etárias, mas ainda estamos nesse processo. Hoje, as pessoas que participam desses grupos, isso promove realmente saúde, promove participação social, promove convivência, promove apoio entre elas, entre as pessoas que participam do grupo. E realmente as pessoas vão até lá porque elas não estão inseridas em outros contextos. Porque na nossa sociedade, nós, de um modo geral, a pessoa tem o papel de trabalhador e depois que ele se aposenta,
literalmente isso muitas vezes acontece, né? Se aposenta, volta aos seus aposentos. E aí, muitas vezes, se aposenta da vida também. E isso que a gente não pode deixar acontecer, né? Então, é necessário que a gente invista nessa condição do que fazer, né? Em programas de preparação para aposentadoria, o que fazer após a aposentadoria, como continuar participando da sociedade, quais atividades eu posso fazer que eu me sinta bem, de que maneira eu posso remodelar o meu trabalho, se eu preciso continuar trabalhando ou não, né? Então, esse papel dessas pessoas que hoje têm mais de 60 anos ou muitos estão aposentados ainda com menos de 60 anos, ele não está definido ainda por essa sociedade. Por isso se fala muito da questão da reinvenção da velhice, né? Essa população que hoje tem mais de 60 está realmente questionando os lugares que estão ocupando na sociedade e buscando novas colocações. O papel do idoso que cuida do neto, enquanto os pais estão trabalhando, já está sendo superado também. O papel do idoso que trabalha em atuações voluntárias, a gente percebe que cada vez existe menos espaço. Existe mais pessoas querendo, mas, no entanto, as instituições querem trabalhos específicos que, às vezes, o idoso não quer fazer, né? Então, realmente, nós estamos num processo que nós temos várias pessoas mais velhas, mas ainda não temos, enquanto sociedade, um papel definido e claro para essas pessoas exercerem. Grande exercício novo para a gente aí. Né? Com certeza. Muito bem. Professora, nesse ponto, então, eu te pergunto, as pessoas acabam criando um medo em si de envelhecer? Tem até um artigo escrito sobre isso, sobre a gerascofobia, né? Que é o nome que se dá para isso, o medo de envelhecer. A gente percebe que tem várias pessoas que sim, têm medo de envelhecer, têm medo do que vai vir, né? Tem medo desse desconhecido, tem medo dessa despersonalização, né? Tem uma autora, Lígia Pique, ela diz que às vezes, quando a pessoa fica muito doente, ou principalmente é necessário amputar algumas coisas, né? Em algumas doenças mais graves, a pessoa se vê como uma caricatura de si mesma. Então, eu creio que o medo, muitas vezes, vem em função disso, vem em função do quando se fala de demência, né, relacionada à velhice, vem em função das doenças, vem em função da perda de controle desse corpo, né? E da perda de controle também do status que ela tem diante do trabalho, diante da família, né? Mas não precisa ser assim, né? A gente sabe que hoje existem muitas estratégias na área da saúde, existem muitas estratégias em termos de promoção de saúde para que as pessoas envelheçam com qualidade e cada vez mais a gente tem um maior número de idosos longevos, ou seja, com mais de 80, com mais de 90 anos e com muita saúde. Só para complementar, então, professora, a questão da sociedade, né, botar num contexto midiático da necessidade do jovem, da pessoa que trabalha, que é ativa, que faz várias tarefas o tempo todo e que esse tipo de cidadão é o importante, é o útil, é o que está sendo representado em todos os lugares, acaba assustando, às vezes, as pessoas quando chegam lá para os seus 40, 50 anos ou até mais? Creio que sim, e acaba criando também algo que a gente tem visto hoje, né? Que é a dificuldade das pessoas com mais de 50 anos conseguirem lugares no mercado de trabalho, né? Então, cada vez mais a gente tem um mercado que é separatista, que quando pode escolher, escolhe aquilo de acordo com o que, né, o seu conceito, e esse conceito ele é negociado na sociedade muito através da mídia, né? Então, realmente, esses papéis que as pessoas com mais de 60 anos ocupam na mídia é fundamental para que as pessoas possam ter uma outra representação do envelhecimento. Isso mesmo. Nós vamos fazer um intervalo e estamos aqui falando sobre envelhecer em referência ao dia 1º de outubro, Dia Internacional do Idoso, né, Kátia? Mas a gente volta já a conversar com a psicóloga Kátia Ploner. Já estamos de volta hoje conversando sobre envelhecimento em referência ao Dia do Idoso, dia 1º de outubro. E a nossa convidada é a professora Kátia Ploner, coordenadora do programa Univida. Kátia, vamos falar um pouquinho do Univida, então. O que vocês fazem ali nesse ambiente para tornar esse momento interessante, agradável, enfim?
Nós temos várias atividades, né? Tem o Univida 1, que é um curso de 2 anos, onde tem aulas de direito e cidadania, porque é importante que a pessoa se aproprie e repense o seu papel, né? E o quanto ela tem direito a diferentes situações na sociedade. Tem direito de cidadania, psicologia das relações humanas. Nós temos várias disciplinas na área da saúde, porque esse curso é vinculado ao Centro de Ciências da Saúde, né? Então tem fonoaudiologia, nutrição, fisioterapia, enfermagem. Tem professor da medicina também que trabalha a questão do envelhecimento e qualidade de vida. E depois nós temos a disciplina de empreendedorismo e também temos a disciplina de atuação voluntária. Então, isso acontece nas terças e quintas-feiras, das 14 às 17 horas, aqui na Univale mesmo, lá no bloco B6. Se alguém quiser fazer uma visita para a gente aqui em Itajaí, o campus, né, tá aberto da Univale, a gente pode explicar, a pessoa pode fazer uma aula para entender direito como isso acontece, mas esse é o Univida 1. Nós também temos a disciplina optativa de informática, porque hoje a gente tem várias pessoas que têm mais de 60 e não tiveram acesso durante o seu processo, né, de aprendizado a essa questão do computador, né? Então, também tem essa possibilidade. E depois nós temos o Univida 1, que essa foi uma solicitação dos egressos em 2010, eles fizeram abaixo-assinado. E o Univida 2, então, é feito da seguinte forma: as aulas continuam sendo nas terças e nas quintas, voltadas para egressos, e aí eles fazem votação de disciplinas, e eu, como coordenação, vou atrás de professores, então essas disciplinas sempre se modificam. Então, nesse semestre, por exemplo, eles têm nutrição, no semestre passado eles tiveram filosofia, eles têm, nesse semestre também, a questão da comunicação das relações interpessoais. Enfim, eles elegem as disciplinas e nós encontramos professores para desenvolver esse trabalho. Estão tendo turismo também, enfim. Olha, que legal. É bem interessante. Legal. Professor, agora eu queria falar na questão de aposentadoria. A gente passa boa parte da nossa vida trabalhando, né? Pagando impostos para poder se aposentar, para poder ter um momento de paz, de lazer, de tranquilidade. E quando chega nesse momento, como as pessoas se deparam? Era o que elas esperavam, não era? Como costuma ser a reação das pessoas quando finalmente chegam na aposentadoria que é esperada por muitos? Pois é, agora a gente está com essa discussão da aposentadoria, da idade da aposentadoria sendo protelada, né? Tá todo mundo apavorado. Mas realmente a nossa relação com o trabalho precisa ser modificada, né? Então, de um modo geral, as pessoas trabalham tudo que podem, trabalham muitas vezes mais do que 8 horas por dia durante a sua vida adulta, pensando na famosa aposentadoria, né? Daí eu vou me aposentar, daí sim eu vou poder visitar os amigos. Daí quando chega a aposentadoria, percebe que os amigos estão trabalhando. Eu vou me aposentar, daí sim eu vou poder viajar. Mas ele quer viajar com a esposa que não tá podendo porque ela tá trabalhando também. Daí eu vou me aposentar e daí agora sim eu vou poder dar atenção para os filhos. Ele não criou esse vínculo com os filhos. Os filhos não querem, os filhos entendem que isso é uma perturbação. Né? Então, assim, já desenvolvi algumas pesquisas sobre a reinserção do idoso no mercado de trabalho, onde a gente percebe que, de um modo geral, tem essa questão da dificuldade de adaptação, assim como a questão financeira, né? Então, quando a pessoa não se prepara para se aposentar e ela, às vezes, leva um baque depois de 2, 3 anos com o valor que se torna a aposentadoria. Então, muitas pessoas, tendo condição de trabalhar, elas voltam ao mercado de trabalho. Outras que aí sim planejaram, observaram e têm outros projetos para exercerem após a aposentadoria, esses, de um modo geral, se adaptam muito bem. Então, o que acaba sendo um grande definidor para a pessoa se aposentar, a gente diz assim que tem a perspectiva da aposentadoria como castigo e a aposentadoria como prêmio. Perfeito. Então, a aposentadoria como castigo, ela acontece de modo geral quando existe pouca renda, né, um declínio grande na renda, quando a pessoa não sabe o que fazer com o tempo, quando ela se depara com uma situação que ela não imaginava. Né? Então, passa a fase da lua de mel, que a gente chama, e aí entra a fase da depressão. E quem vê a aposentadoria como um prêmio, de um modo geral, já tinha interesses, já tinha sonhos, já tinha vontades, já tinha projetos, né? A pessoa pensou primeiro, durante a sua vida adulta, a respeito dessa economia ou, né, de uma preparação para a aposentadoria, e aí então ela consegue se reinserir, se reestruturar, se reorganizar em relação ao seu tempo e sua atividade de trabalho.
Aí essas pessoas se dão muito bem. Planejar, então. Sonho, eu gostei que você usou o termo sonho, né? É uma questão de planejar, mas também de conhecer, de poder entender. Porque, assim, quando a pessoa planeja, como eu falei, né? Ela planeja fora da realidade. Ela planejava visitar os amigos, ela planejava viajar com a esposa, mas sem ter conversado com a esposa, sem saber se esses amigos realmente estão aposentados. Então, tem que ser um planejamento com base na realidade, né? Então, ter os projetos, mas verificar se esses projetos são viáveis ou não. Perfeito. Eu, voltando para a parte mais saúde desse momento de vida, e talvez uma das questões que apavorem mais nessa expectativa de chegar na velhice, tem a ver exatamente com a perda da memória, né? E com essas doenças que você já até comentou no outro bloco. E como é que você vê os cuidados que a família, o entorno dessa pessoa podem ter para que ela realmente supere e identifique também, né? Até que ponto é natural, porque eu vivo perdendo a memória, daí eu pergunto para os meninos que têm tudo faixa dos 20, eles também perdem a memória. Sim, sim. Então, de que maneira a gente pode lidar com uma situação como essa, apoiado pelo seu círculo social, pela família, enfim? Eu costumo dizer que a memória é uma das coisas mais sensíveis que a gente tem, né? A pessoa está com estresse, a pessoa está se alimentando mal, a pessoa está dormindo pouco, né? A pessoa está com muitas atividades, de um modo geral, a memória é a primeira que sente, né? Então, com certeza, hoje em dia todo mundo reclama da memória, porque todo mundo tem muitas tarefas a serem desenvolvidas, muitas coisas para serem lembradas, e nós não temos uma memória compatível com essa quantidade de coisas. Mas a memória na doença, nas demências de um modo geral, ela acontece de um jeito diferente. Ela é uma memória que a pessoa esquece que esqueceu. Então, isso é uma das coisas fundamentais para os familiares observarem. Então, por exemplo, a mãe colocou o arroz no fogo e deixou o arroz lá. Aí, dali a pouco, a filha vem e diz assim, pô, mas você colocou o arroz no fogo? Não, eu não coloquei. Então, porque a gente lembra do colocando, né? Então, você perdeu a chave. Quando você encontra a chave, você lembra do momento que você deixou a chave ali. A pessoa que está, né, com demência, geralmente já um pouquinho mais da fase inicial, mas, enfim, já está com a demência instalada, ela esquece que fez aquela ação, né? Então, ela não tem lembrança. Ela esquece que esqueceu. A gente brinca dessa forma, né? Não consegue resgatar mesmo depois. Não consegue resgatar aquela memória mesmo diante do fato. Perfeito. Então, várias pessoas, por exemplo, a gente percebe assim que a família começa a ficar um pouco preocupada com alguns conflitos que acontecem, porque a mãe, assim, quando esquece que foi no médico, não lembra o que o médico falou. Tem uma pessoa esses dias que me disse, parece brincadeira, mas é verdade. Ela disse assim, eu fui no médico para reclamar da minha memória e esqueci que eu estava indo para falar da memória. Olha só. Então, assim, são situações mais importantes, primeiro, do que esses esquecimentos cotidianos. Segundo, não é normal no envelhecimento as pessoas terem esse tipo de esquecimento. Então, ter esse tipo de esquecimento é necessário procurar um médico, né? É necessário procurar um médico, é necessário fazer uma avaliação para entender realmente o que acontece. Terceiro, quando a pessoa tem demência, isso não é, hoje em dia, um diagnóstico que, claro, gera preocupação, porque a pessoa vai se tornando gradativamente mais dependente, sim. Mas existem várias estratégias. Hoje a gente tem, por exemplo, aqui na Univale, tem um grupo de apoio a familiares e cuidadores de pessoas com demência. Então, se encontra toda segunda, terça de cada mês, né? Ali no bloco B7, mas querendo mais informações, é só ligar para 3341-7935, né? Que aí as meninas passam informação direitinho de quais as datas que tem as reuniões. Mas, hoje em dia, cada vez mais existe apoio para auxiliar essa família a lidar com essa pessoa para que ambos tenham qualidade de vida. Então, a gente tem várias pessoas, vários familiares que frequentam o grupo que no começo estão meio apavorados, meio perdidos, mas com o tempo as pessoas realmente conseguem encontrar como lidar com isso, como lidar para que ambas as pessoas tenham qualidade de vida, tanto cuidadores quanto a pessoa que tem esse diagnóstico, né, de demência. Finalzinho, Lucas. Então, só para completar, então,
A nossa vida corrida, cheia de coisas, de afazeres o tempo todo, pode de alguma forma contribuir para a criação de alguma dessas demências, ou não tem nada a ver, ou processos diferentes? São processos diferentes. Na verdade, a vida corrida, a vida ativa, né? Ter uma alimentação saudável, participação social, ter um trabalho que você se envolve, que você gosta, inclusive previnem a demência, né? Porque você se envolve, você usa a tua memória, né? O que, na verdade, são coisas que andam junto, assim, que a gente tem que cuidar. Por exemplo, a depressão, né? Tem que cuidar na depressão. Depressão, com o tempo, também vai causando problemas cognitivos, né? Então, a gente tem que cuidar, na verdade, para ter uma vida saudável. A gente costuma dizer que tudo aquilo que é saudável para o corpo é saudável também para o cérebro. Tendo um cérebro saudável, você não vai ter demência, né? Então, hoje a gente não tem coisas muito específicas para demência, a não ser cuidar do colesterol, cuidar da glicemia, cuidar da saúde de um modo geral. Bom, acho que você já deu várias dicas, né, para quem está nesse processo aí. Queremos agradecer a sua participação mais uma vez. Conversamos com a professora Kátia Ploner, professora que coordena o programa Univida, bem bacana. Vamos deixar todos os contatos lá do programa no nosso site também. E é isso, né, Lucas? Exatamente. Muito obrigado, Kátia, e muito obrigado também a você de casa acompanhando mais um Viva Voz. Suas ideias em alto e bom som.